reportagem. O reajuste prometido pelo governo federal aos servidores públicos deve ficar só para o próximo ano. Segundo Jair Bolsonaro, o aumento dos salários encontra dificuldade no orçamento. Reportagem de Brasília, Yasmin Costa. Pois é, o reajuste para os servidores públicos realmente está em xeque. Quem confirmou essa informação foi o próprio presidente Jair Bolsonaro. O chefe do executivo disse o seguinte, que pelo que tudo indica, não vai haver aumento em 2022. Essa declaração de Bolsonaro foi dada durante uma entrevista que ele concedeu ao SBT. Eu lembro que o reajuste dos servidores públicos federais é um assunto que vem mobilizando o Palácio do Planalto desde o começo desse ano. A ideia inicial era o quê? Priorizar o aumento para aquela carreira da segurança pública, os policiais. Mas essa possibilidade, claro, gerou uma onda de insatisfação entre as demais classes que chegaram a cruzar os braços, entrar em greve e o governo precisou mudar de estratégia. O ministro da Economia, Paulo Guedes, ele chegou a dizer que poderia ser dado um aumento ali de 5% para todas as categorias, um aumento linear para o Executivo Federal. Só que esse aumento custaria algo em torno de 7 bilhões de reais. E segundo o presidente Bolsonaro, isso atrapalharia o funcionamento do Brasil. Na segunda-feira, o Ministério da Economia anunciou o bloqueio de quase 7 bilhões de reais nos gastos dos ministérios para não ferir o teto de gastos e dentro desse valor contingenciado entrou o recurso que estava reservado para conceder ali o reajuste aos servidores públicos, 1,7 bilhão de reais. E agora, uma nova possibilidade de reajuste aos servidores tem que indicar uma nova fonte de recursos e o governo federal não tem essa fonte. De Brasília, Yasmin Costa. Bom, comentando as notícias do dia, o Roberto Mota, Amanda Klein também conosco. Começo por você, Roberto. Claro que é uma questão econômica, mas isso pode respingar politicamente no Palácio do Planalto, Roberto? Bem-vindo. Bom dia, Tiago. Bom dia, Adriana. Bom dia, Amanda. É uma situação muito difícil, Tiago. É uma mistura dos aspectos administrativos e políticos de um governo. É assim que funciona o jogo democrático. É preciso respeitar o teto de gastos, porque o desrespeito ao teto de gastos leva ao descontrole das contas públicas, que acaba gerando inflação e acaba corroendo os salários de todo mundo. Não é uma decisão fácil, mas o governo continua procurando uma saída. Amanda, como vê essa manobra do presidente de jogar para o ano que vem, provavelmente, então, esse polêmico reajuste que a gente vem acompanhando? De alguma forma, o presidente pode acabar perdendo votos dessa classe, dessa categoria nesse ano? Olha, Adriana, bom, primeiro bom dia a todos, Adriana, Thiago, Mota, bom dia aos nossos telespectadores e ouvintes da Jovem Pan News. Não tinha muito o que fazer, não tinha receita. Na verdade, o governo está furando o teto de gastos e vai continuar furando o teto de gastos, como já fez ano passado, quando aprovou a PEC dos precatórios. Hoje vai encaminhar mais uma PEC, essa semana vai encaminhar mais uma PEC ao Congresso, justamente para reduzir ou para compensar os estados pela redução do IMS, aqueles que zerarem o ICMS sobre o diesel e sobre gás de cozinha. Então, já vai usar um crédito extraordinário para cobrir essas despesas, para fazer esse ressarcimento, essa compensação, e não sobrava dinheiro. O próprio presidente Bolsonaro já havia indicado nos últimos dias que não haveria dinheiro para conceder esse reajuste linear de 5% aos servidores. Isso foi muito mal parado, toda essa estratégia política, desde o ano passado, quando o presidente prometeu um reajuste apenas para os servidores da segurança pública. E ele foi alertado na ocasião pelos seus ministros que isso geraria uma insatisfação, uma comoção entre todas as outras classes do funcionalismo público, pedindo um reajuste semelhante. Foi justamente isso que aconteceu. A gente teve 2 anos, pelo menos, de congelamento de salários estabelecidos aí pelas medidas urgentes e emergenciais para combater a pandemia, para combater a Covid, e agora esses servidores, obviamente, tiveram seus salários corroídos pela inflação. Só no ano passado foi 10%. Esse ano estima-se que será algo na casa dos 9%, quase 9%. O governo, então, teve que tentar esse reajuste linear de 5%, mas nem isso foi possível. Ele fez o contingenciamento, congelamento de verbas de quase 9 bilhões de reais há alguns dias, mas precisaria ainda de pelo menos mais 6 bi para conceder esse reajuste aos servidores. E aí, em época de vacas magras, é isso, ou pelo menos de respeitar minimamente o teto de gastos, não haveria recursos. Mas o presidente disse que vai incluí-los na LOA, na Lei Orçamentária Anual do ano que vem.